Então, crianças, então vamos para a nossa atividade, a nossa leitura. Vou explicar para vocês aqui o que nós vamos fazer através dessa leitura. Como vocês podem ver aqui, observe a capa desse livro. Vocês vão olhar, isso é uma capa do livro. Aí na capa do livro aqui tá escrito Downtown. É em inglês, tá? Downtown. É assim que se lê, Downtown. E aí tá escrito, meu nome é Blo, eu tenho síndrome de Down, uma namorada, muitos amigos e um disco favorito. Olha o Blo. Blo é um menino que tem síndrome de Down. Vocês já viram as criancinhas que têm a síndrome de Down, né? Elas nascem com essa síndrome. Não é uma doença, tá? É uma síndrome. Aí todas as crianças que têm síndrome de Down têm um olhinho assim, né? Meio apertadinho, que faz lembrar até um japonês, porque o olhinho é meio apertadinho, meio fechadinho. Então, esse é o Blo. Você conhece o significado da palavra downtown, de origem inglesa? A palavra downtown significa centro comercial da cidade, parte central da cidade, o centro. Essa definição da palavra encontrada no dicionário auxilia a compreensão do título do livro, que o título do livro é Downtown, certo? Que é a capa deste livro. E aqui está o nome da pessoa que fez o livro, né? O autor do livro. Olha o nome do autor aqui. Noel Lang e Rodrigo Garcia. Downtown. Tradução. Quem traduziu o livro? Michele Strasda. Certo? Então, aqui está o livro, a capa do livro, está explicando. Agora nós vamos para compreensão do texto. O que está perguntando aqui? Está perguntando na compreensão do texto, certo? Vamos lá, então? Na compreensão do texto. Na compreensão do texto, nós temos aqui, qual é o título do livro? Nós já sabemos. Qual é o título do livro? Downtown. Acabamos de ver. Pela leitura da capa, o que você espera do conteúdo? Do conteúdo do livro. O que chamou mais sua atenção nessa capa? O que você conhece sobre síndrome de Down? A professora já falou, não é uma doença, síndrome de Down. Fique sabendo aí, ó, Blo tem síndrome de Down. Entre as características físicas associadas à síndrome estão os olhos puxadinhos, ó, os olhos puxados, parecidos com dos orientais, que a professora comentou, né? A síndrome de Down é uma alteração genética, não é uma doença. A professora já falou também para vocês. Não é uma doença, é uma alteração genética, ou seja, nós temos 22 cromossomos, eles nascem com cromossomo a mais. Por isso que tem essa alteração genética, que é a síndrome de Down. Qual é o nome da personagem principal? Ele falou, né? Qual é o nome dele? Blo. Compare a capa de Downtown com a que você estudou na unidade 3, na página 63. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página 63 deste livro e vão verificar, simples assim. Lá na página 63, vocês vão ver que nós estudamos a fábula e aqui nós vamos encontrar as respostas para as perguntas. Bom, qual o nome do personagem? A gente já falou. Compare a capa. A gente já falou. Qual das duas capas é mais comum em livros de histórias? Esta capa do Blo ou a outra capa que vocês vão ver na página 63?
que é fábula. Na sua opinião, por que a capa de Downtown foi feita dessa forma? Por que que ela foi feita dessa forma? Downtown, né? Que é a capa do livro. Afinal de contas, o que que ele tem? Síndrome de Down. Isso mesmo. Próximo. No próximo aqui, nós temos a narrativa composta de uma sequência de desenhos e textos chamado o quê? Histórias em quadrinhos. Onde a gente encontra histórias em quadrinhos? Nos gibis, não é isso? Nos gibis a gente encontra as histórias em quadrinhos. Então, aqui nós temos, olha aí que bonitinho. Ele tá aqui, ó. Bibi, você quer casar comigo? Ele perguntou pra Bibi. Claro, Blô, todos os dias você me pergunta isso e todos os dias a resposta será sim. Ele responde para ela, né? Obrigado. Obrigado. Mas o que que ele fala? Amanhã pergunto de novo. Aqui nós temos, ó, que características de Blô apresentados na capa você conhece nesta página? Qual característica? O que que torna ele diferente? Quais são as características que você vê no Blô? Observe Blô no próximo, na próxima página. Observe Blô. Aqui, peraí. Observe Blô e Bibi. Na sequência das cenas da história. Houve alguma mudança nos desenhos? Se houve, o que mudou? Vocês olhem na sequência se houve alguma mudança. Se houve alguma mudança, que mudança que houve? Aqui na próxima atividade, complete a frase. Como essa história em quadrinhos, contada por meio de texto e desenhos, a modificação nos desenhos. Como essa é uma história em quadrinhos, contada por meio de texto e desenhos, a modificação nos desenhos. Aqui a pergunta. É usada apenas para a cena ficar diferente? É usada apenas para a cena ficar diferente ou dá ideia de movimentação e de passagem do tempo? Dá ideia isso? De movimentação e passagem de tempo? Passou tempo? Foi ontem, anteontem? Ou o que estava acontecendo no mesmo instante? Vocês observem isso, tá? Aqui os desenhos do quadrinho para vocês poderem ter a resposta. O balão, fique sabendo que o balão de fala indica a fala do personagem. Que isso vocês já sabem. Vocês já estão acostumados com HQ, que são as histórias em quadrinhos. E as histórias em quadrinhos têm os balões, que as falas estão dentro dos balões. O balão de pensamento indica que o personagem está pensando. Aí onde o Blô fala assim, amanhã pergunto de novo, né? Que vocês podem observar no livro de vocês. Ele fala, amanhã pergunto de novo. Então, isso quer dizer, ó, que ele está, o quê? Pensando. Por que que ele está pensando? Porque olha só, gente, ó. Tem esses sinaizinhos aqui e o balão fica diferente do da fala. Percebe que ele parece uma nuvem? Então, é o momento que está pensando. Próximo. No próximo, que é na página 158, Por que Bill pensa em perguntar novamente a Bibi se ela quer se casar com ele, mesmo sabendo a resposta? Por que que ele pergunta isso? Hein? Por que que ele pergunta? Ele pergunta se ela quer casar com ele, mesmo ele sabendo a resposta. Porque ele diz alguma coisa depois, né?
Aqui, ó, fique sabendo, nas histórias em quadrinhos, o texto e desenhos se complementam para dar sentido ao que está sendo contado. Nas histórias em quadrinhos, texto e desenho. Porque às vezes tem desenho, tem história em quadrinho que não tem nem fala, só tem as imagens. E aí a gente entende a mensagem, né? Só através das imagens. No caso deste aqui, tem imagem e tem a fala. Não é só a imagem, um complementa o outro. Aqui ela tá falando, a Bibi. Por isso, quando eu crescer, quero ser professora ou enfermeira. Que engraçadinha. Para ajudar os outros, ajudá-los a aprender ou se curar. Olha como ela está preocupada, né? Em ajudar o outro. O melhor é ter um trabalho que faça as pessoas felizes. Olha que legal isso. Aí ele ficou pensando, ó. Pensando. Olha já a diferença do balão da fala e o balão do pensamento. E aí ele já imaginou, não é, gente? Ó, já imaginou. Ele imaginou o quê? O que ele está imaginando? Bom, no próximo, no 159, página 159, eu sei que tem bastante criança com dúvida, se perguntando. Não é, Arthur? Não se preocupa. Eu sei que você deve ter ficado até bravo, porque o Arthur tava querendo falar comigo. Mas, Arthur, eu tô gravando aqui para poder explicar tudo. Sobre o que Bibi fala com Miguelote. Sobre o que ela fala. Ela está conversando, ó, com um amigo dela, que é o Miguelote. Que ele pensa o que ele vai ser, né? Na profissão dele. E, então, sobre o que Bibi fala com Miguelote. Muito bem, sobre o que fala. Você vai escrever aqui sobre o que fala. Não é? Sobre o que fala, você vai escrever aqui. E aqui, que profissão Bibi quer exercer? Ela quer ser dentista? Ela quer ser enfermeira? Ela disse, né? Ela disse o que ela quer ser. E aqui, como você descobriu as profissões que ela quer ter? Profissão, ó. Professora, enfermeira, dentista. Como que você descobriu? Descobriu por uma razão, né? Qual razão? Ela mesma disse. Que profissão Miguelote quer ter quando crescer? Ele quer ser dentista, professor ou ele quer ser um entregador de pizza? Como você descobriu a profissão que ele quer ter? Você descobriu como? Por que Miguelote pensou nessa profissão? Por que ele pensou? Tem alguma razão, né? E por que os autores fizeram um desenho para o balão de Miguelote? Por que ele fez? Ele fez para a história ficar engraçada? Porque eles cansaram de escrever. Você vai achar a resposta aí, né? Para a história ficar engraçada ou porque eles cansaram de escrever? Vocês vão dar a resposta. Uma palavra que imita um som é chamada de onomatopeia. Uma palavra que imita o som. Procure na história uma palavra que imita um som. Vocês viram, eu tenho certeza. Aí vocês escrevem aqui a palavra. Essa palavra imita qual som? Eu vou dizer que palavra que é. Não vou não, vocês sabem. Vocês viram? Facinho, a palavra que imita um som. E aí, esse som é qual? Muito bem. Então, vamos lá?